Boa tarde a todos. Nós hoje temos uma agenda um pouco compacta, que nós vamos ter que cumprir rigorosamente o horário. Vamos fazer 10 a 15 minutos do expediente e, depois disso, vamos ter uma conferência que tem que terminar às 15 para as 7. Eu talvez tenha que sair um pouco antes para receber o ministro, o vice-presidente assume, mas eu declaro aberta a 35ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. E vamos, antes de passar a palavra ao secretário-geral e a palavra para a comunicação dos acadêmicos, na ordem do dia, vamos apresentar duas informações. A primeira, nós vamos ter que fazer uma decisão aqui, uma votação. Foi proposta pelo acadêmico Egídio Nardi, o título de grande benfeitor ao Dr. Jorge Jaber. Talvez você queira falar por que o Dr. Jorge Jaber, os três... Boa noite, excelentíssimo presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, senhores secretários, bancada acadêmica, senhoras e senhores convidados. O Dr. Jorge Jaber é um psiquiatra que tem colaborado muito com a nossa academia. Como exemplo, ele patrocinou os 3 últimos jantares de final de ano, e também tem colaborado, já se propôs a colaborar com o Centro da Memória Médica, comprando alguns aparelhos importantes de um custo elevado. O Dr. Jorge Jaber já colaborou com mais de R$1 milhão à nossa academia. Ele é uma pessoa muito discreta, não quer homenagem nenhuma, não está atrás de nenhum tipo de homenagem, mas eu acho que a academia deve reconhecer essa ajuda que ele tem nos dado, e o título de grande benfeitor vem pelo nosso reconhecimento e também pela esperança que ele continue fazendo benfeitorias à nossa academia. Muito obrigado, acadêmico Nardi. O doutor Jorge Jaber, então, foi proposto à diretoria, que acabou de aprovar o nome dele, em função da doação que sobe já R$1 milhão, e agora também com os equipamentos, que estão em torno de R$300 mil. É uma pessoa que a única razão que ele faz isso foi um aluno nosso, e ele diz que ele faz isso para homenagear a instituição, mas ele nunca aparece, é uma pessoa realmente muito tímida, e foi aprovado por unanimidade. E quero saber da academia se colocamos isto em votação ou se fazemos por aclamação. Como é que... Aclamação? Bom, fica então aprovado, e informarei o doutor Jorge Jaber a aprovação dele para grande benfeitor desta casa. A segunda é anunciar que houve aprovação da candidatura pela diretoria do professor Ricardo Zorron, que foi apresentado, solicitado para a posição de correspondente estrangeiro pelo presidente Novelino. Se o presidente Novelino quiser dar uma ou duas palavras sobre ele, que está aprovado na diretoria, mas tem que ser aprovado semana que vem, porque foi nomeada uma comissão, essa comissão deu o relatório, presidida pelo acadêmico Oswaldo, e o presidente Novelino pode dizer algumas palavras, mas isso será decidido pelo plenário semana que vem, em função da ata que tem que ser distribuída antes. Senhor presidente, eminentes acadêmicos que compõem a mesa, bem, eu tomei a liberdade de propor o doutor Ricardo Zorron, que desenvolveu sua cirurgia aqui no Rio de Janeiro e foi um dos pioneiros da cirurgia minimamente invasiva. Quando apareceu a cirurgia denominada NOTS, que para não esquecer, Natural Orifices Transendoscopic Surgery, ele realmente
foi um dos pioneiros, depois foi convidado para ir para a Alemanha, para o Hospital Charité, e lá ele dirige uma sessão importante de cirurgia. De maneira que a nossa proposta, que foi referendada pela comissão, foi apenas para lhe dar o título de membro correspondente. E tenho certeza, ele vem constantemente ao Rio de Janeiro e acho que merece esse título, se assim o plenário decidir. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Novelino. E agora, no expediente, eu passo a palavra ao secretário Ricardo Cruz para alguma informação. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, primeiro vice-presidente Antônio Egídio Nardi, segundo secretário Walterzinho, bancada acadêmica, senhores convidados. Não temos informações da secretaria, senhor presidente, além daquelas que o presidente Pietro Novelino solicita fazer no momento oportuno, no que diz respeito a duas homenagens importantes que aconteceram nos dias próximos, e ele fará isso no momento em que a bancada acadêmica tiver a palavra. Com a palavra agora, os acadêmicos, a comunicação dos acadêmicos, está aberta a palavra. Presidente Novelino. Mais uma vez, senhor presidente e eminentes componentes da mesa, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, convidados, eu apenas vou citar, para que não passe, vamos dizer assim, como giz em branco, e conste da Assembleia desta Casa as seguintes comunicações. O acadêmico ministro Temporão foi otorgado com o prêmio LEAD, que é otorgado pelos grupos de líderes empresariais com o tema Avanços da Medicina. Essa condecoração deu-se em São Paulo e teve uma grande repercussão. A segunda comunicação é para comunicar a este plenário, para aqueles que não estiveram presentes, a grande homenagem que recebeu o acadêmico Celso Portela com o maior prêmio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Foi saudado pelo acadêmico Otávio Vaz, numa brilhante oração, e que honra e dignifica a nossa academia. Também naquela solenidade foi concedida uma homenagem à acadêmica Thalita Franco, pelas cirurgiãs brasileiras que se projetaram, e também o acadêmico Arno von Risto, que foi alçado à categoria de emérito. Senhor presidente, eu vou citar aqui aquilo sempre que o professor Deolindo Couto dizia nesta casa. Me perdoe, todos já ouviram, mas ele dizia: todas as vezes que um de nós se eleva, é motivo de orgulho para a nossa GREI. GREI, naquela época, usava muito, não é? Vamos dizer, para a nossa instituição. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Em nome da academia, que já se fez manifestar pelo acadêmico Otávio Vaz, eu cumprimento mais uma vez o acadêmico Celso Portela por importante conquista e merecida, a acadêmica Thalita, Arno e o acadêmico José Temporão. A academia se orgulha muito desses prêmios, desses destaques, desse reconhecimento ao trabalho desses ilustres colegas, ilustres médicos, vem prestando à sociedade brasileira, à ciência mundial e a esta casa. Parabéns a todos. Vamos continuar. Tem o acadêmico Aderbal Sabrá, que pediu a palavra, por favor.
queridos confrades, confreiras, eu não posso deixar de manifestar pelo regozijo que foi e a tristeza pessoal de não estar presente na sexta-feira, por estar viajando ao exterior, para não poder estar também no Colégio Brasileiro de Cirurgiões para saudar esses 3 nossos colegas. Thalita, Arno e o professor Celso Portela merecem de todos nós um apoio irrestrito por tudo aquilo que eles representam para a medicina brasileira. Mas o meu coração, em especial, por tratar-se do meu cirurgião, já expressei ao Celso a tristeza de não estar presente. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, acadêmico Sabrá. Acadêmico Raul Cutaiti. Senhor presidente, demais acadêmicos, e convidados, eu gostaria de rapidamente dizer o que aconteceu hoje. Nós vamos ter a apresentação do ministro Mandetta, mas eu já estive aqui falando do problema da abertura indiscriminada de faculdades de medicina. Quando o ministro da Educação era o Mendonça Filho, foi criada, assinada uma moratória, e no momento nós estamos vivendo uma situação periclitante, porque o atual grupo do MEC é contra. Eles acham que o mercado tem que regular e abre-se o que quiser de faculdades de medicina, sem considerar nada, né? Nem que não tem professores, nem que não tem hospitais para treinar a turma nova. Mas, enfim, hoje de manhã tivemos uma reunião com o presidente Bolsonaro, que ele foi muito enfático dizer que ele vai manter a moratória. Isso é importante porque dá o espaço necessário para se trabalhar com profundidade o que precisa ser feito para o ensino médico, o que nós precisamos de médico, que áreas de atuação e assim por diante. Era um processo de 5 anos, 1 ano e pouco já se passou, mas ainda a gente tem tempo, existe tempo para fazer isso. E o aval do presidente, independente de quem gosta dele ou não, é fundamental para essa situação. Então, eu acho que o Mandetta vai falar mais sobre isso, mas foi muito bom hoje. Muito obrigado, acadêmico Raul Cutaiti, que representa a academia lá no Ministério, e o acadêmico Milton Meyer quer fazer uso da palavra. E depois vamos encerrar para iniciarmos imediatamente a sessão científica. Senhor presidente, meus colegas, entre as notícias alegres, eu quero trazer uma notícia triste. Anteontem morreu no Rio de Janeiro o Dr. Domingos Junqueira de Moraes, com 99 anos. Eu queria só enfatizar que o Dr. Domingos, por poucos dias, não foi o primeiro cirurgião na América Latina a fazer cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Depois de um período de 2 anos nos Estados Unidos, ele voltou, trouxe a aparelhagem do Dr. Lillehei e operou um paciente com CIV no dia 22 de outubro de 1957. O Dr. Filipozzi, em São Paulo, tinha operado 2 semanas antes o primeiro caso. O Dr. Domingos Junqueira de Moraes tinha apenas a Casa de Saúde São Miguel, uma pequena casa com 34 leitos, enquanto que o Filipozzi tinha uma beneficência portuguesa com toda a Fundação Sabato Ângelo para patrociná-lo. Por isso eu queria dar ênfase ao feito desse pequeno gigante, Dr. Domingos Junqueira de Moraes. Muito obrigado por essa lembrança, esse grande médico, um grande pioneiro, inclusive, na nossa cirurgia. Bom, nós temos que encerrar essa parte do expediente e passarmos imediatamente à parte científica, que é o Dr. Cláudio Tinoco, que será apresentado pelo acadêmico Pietro Dovelino. Infelizmente, pelo tempo reduzido em função da homenagem ao ministro Mandetta, que começará às 7 horas e que depois será seguido por um coquetel.
Então, eu passo a palavra ao acadêmico Pietro Novelino, que irá fazer a apresentação do Dr. Cláudio Tinoco, que irá falar sobre medicina nuclear e os tumores neuroendócrinos. Senhor presidente, mais uma vez, eminentes colegas da mesa, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, senhoras e senhores convidados. Esta apresentação deveria ser feita pelo acadêmico José Galvão Alves, mas em virtude dele ter que estar fora do Rio de Janeiro, ele me solicitou e eu faço com muita honra uma brevíssima apresentação, né, do currículo do nosso conferencista, professor Cláudio Tinoco, que é coordenador de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense, consultor do Serviço de Medicina Nuclear e Imagem Molecular do Hospital Procardíaco e do Serviço de Medicina Nuclear do Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, lógico. E é fellow do American College of Cardiology. E é uma das figuras mais eminentes do Centro Nacional de Energia Nuclear. Aí, senhor presidente, é um resumo currículo do nosso conferencista de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente acadêmico Pietro Novelino. Passo a palavra agora ao Dr. Cláudio Tinoco. Obrigado. Boa noite, excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, os integrantes da mesa. Dr. Novelino, agradeço também ao professor Galvão, que não pôde estar aqui com a gente. Senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, convidados, senhoras e senhores, alegria estar aqui, né, entre colegas, professores, amigos e alunos, poder falar do tema que me é tão caro, que é a medicina nuclear, e falar da experiência com tumores neuroendócrinos. Fico também sensibilizado, não sabia do falecimento do professor Domingos. Ele foi meu professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Uma pessoa espetacular, espetacular. Durante algum tempo na minha vida eu quis fazer cirurgia cardíaca, tive essa vontade durante alguns anos, fui monitor de anatomia e com certeza o professor Domingos e tantos outros, né, professor Jatene, professor Zerbini, eram os nossos ídolos, eram as pessoas que nos inspiravam a querer ser melhores, né? Muito bom poder ter ouvido essa história da vida dele e que ele desenvolveu aqui. Bem, o que foi pedido para que eu falasse é sobre o uso da medicina nuclear nos tumores neuroendócrinos. É um tema de extrema importância e crescimento, a gente vai abordar para vocês aqui. Para começar, esse slide ele é bastante interessante, que ele remete a duas coisas. Primeiro, lembra a gente esse campo de tulipas, o país, né, que é característico dessa flor lindíssima que é a Holanda. E é na Holanda onde foi desenvolvido o tratamento que tem revolucionado e dado uma perspectiva de vida espetacular a doentes com tumores neuroendócrinos. A gente vai falar sobre o tratamento com lutécio. E a segunda coisa é a raridade dessa tulipa amarela nesse campo de tulipas vermelhas, porque os tumores neuroendócrinos eram considerados doenças raras, doenças incomuns. E eu posso falar a vocês que é completamente diferente do que vocês podem imaginar. O número de pacientes com tumores neuroendócrinos é crescente. Esses são dados estatísticos a mostrar para vocês um aumento na incidência dos tumores neuroendócrinos. O tumor neuroendócrino de intestino é o segundo tumor mais comum do intestino. Fora os tumores neuroendócrinos do pâncreas e de outros órgãos, como a gente vai abordar, tem tido um crescimento muito grande. No hospital Procardíaco, a gente já viu mais de 30 pacientes com tumores neuroendócrinos só nesses últimos 5 anos. A experiência que a gente está tendo também no Hospital Vitória, em poucos anos de funcionamento também a gente está com um número muito grande de pacientes com esses tumores, né? A característica desses tumores, neuro e endócrino, é porque ele tem característica na célula de uma célula neuronal,
né, com grânulos secretores, mas tem também uma função endócrina, com a produção de substâncias com efeito à distância. As células neuroendócrinas estão principalmente localizadas, né, em órgãos como a hipófise, paratireoide, suprarrenal, tireoide, mas elas também estão no pulmão, timo, trato gastrointestinal, pâncreas, pele, e existe tumor neuroendócrino de quase todos os tecidos e todos os órgãos do corpo. Existe um espectro de diversos tumores que são hoje considerados dentro desse grande guarda-chuva dos tumores neuroendócrinos. Até o clássico carcinóide, que a gente aprende nos bancos da Faculdade de Medicina, com a sua síndrome clássica, com diarreia, com flush, até tumores não tão comuns como vipoma, glucagonoma e o típico insulinoma. Mas outros tumores mais frequentes, como feocromocitoma, carcinoma de pequenas células do pulmão, que é considerado um tumor neuroendócrino, até as variantes hoje, como tumor de mama e tumor de próstata com degeneração neuroendócrina. A classificação da OMS, que é hoje a base do que a gente fala de tumor neuroendócrino pelo mundo, divide esses tumores pelo grau de diferenciação. E os tumores bem diferenciados têm um comportamento de um crescimento muito lento e da produção das suas síndromes, pela produção das substâncias que a gente vai falar. E a gente tem também os tumores neuroendócrinos agressivos, poucos diferenciados, e o carcinoma neuroendócrino. Até aí, em 2017, a própria OMS refez essa classificação e dividiu esses tumores em 2 outros subtipos. É um grupo heterogêneo de neoplasias, caracteristicamente cresce lentamente. Num grande número de pacientes, eles são assintomáticos, é um achado. É frequente a gente ouvir essa história, eu tinha um nódulo no fígado, e aí era um hemangioma, e comecei a ter um flush, comecei a ter uma diarreia, e aí alguém foi pensar e era um tumor neuroendócrino já metastático. Ou então, tinha um nódulo no meu pâncreas, eu nunca senti nada, e aí o médico esperou um pouco para investigar, esperou 2, 3, 4 anos, não crescia, até que a paciente, em algum dado momento, recebe o diagnóstico de um tumor neuroendócrino. Quando eles não produzem sintomas, né, que acontece num grande número de pacientes, eles vão dar sintomas não pela produção de substâncias, mas por obstrução. Também é muito comum a gente ver o paciente contar que ele foi internado no hospital com uma obstrução intestinal, com abdômen agudo, com uma perfuração, e aí uma doença que já está há anos evoluindo se transforma numa situação aguda. Na abertura, 60% dos tumores neuroendócrinos de pâncreas já têm metástases hepáticas. E esse diagnóstico tardio vem dessa característica de crescimento lento e do surgimento tardio das síndromes, né, com vários sintomas. A síndrome carcinoide clássica é caracterizada pelo flush facial, diarreia e alteração da frequência cardíaca, e pode também ter alteração da pressão arterial. Muitos pacientes têm diarreia copiosa, com mais de 20 a 30 episódios por dia, o que interfere profundamente na qualidade de vida. Essa é uma foto de uma paciente com um clássico flush facial. Esse flush afeta o rosto, o pescoço e tem associação frequente com a ingestão de bebidas alcoólicas, com o consumo de chocolate e, às vezes, com procedimentos anestésicos, uso de contraste iodado e pode estar associado a palpitação e hipotensão. É comum, quando a gente vai conversar com o paciente dizer que tem isso há anos e passou por 1, 2, 3. Tem um caso que a gente tem de um paciente do Mato Grosso, que ele foi a 8 médicos. Ele variou os diagnósticos, desde a alergia, desde que ele era muito sensível à bebida, até que um dia ele teve um abdômen agudo por uma obstrução intestinal e era um neuroendócrino metastático do intestino. Então, essa síndrome carcinoide é clássica e a apresentação clínica do tumor vai ser chave para o desencadeamento do diagnóstico ou não. O que a gente vai falar um pouco para vocês, da parte da medicina nuclear, é como que a gente vai se inserir, né? O tumor neuroendócrino, uma das características deles são as produções dessas substâncias, entre elas os peptídeos, né? O que são os peptídeos? Sequências de aminoácidos que servem para as células se comunicarem entre si, né? Então, vários peptídeos
são transmissores de informações entre as células, e a gente vai usar esses peptídeos para localizar o tumor, para conter o crescimento do tumor e agora para tratar o tumor com os peptídeos radioativos. Então, para a gente diagnosticar os tumores, a gente vai usar os peptídeos radioativos na cintilografia e no PET-CT, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento. Então, na receptores de somatostatina na membrana do tumor, eles vão se ligar com substâncias radioativas ligadas ao peptídeo, principalmente o galho 68, que é o PET galho dotatato, hoje padrão, já presente em mais de 40 serviços de medicina nuclear no Brasil, já dispõe desse exame, e a cintilografia também com o octreotídeo ligado ao TQNS. Permite essas imagens em que a gente detecta o tumor na sua expressão do receptor de somatostatina, principalmente do tipo 2 e do tipo 5. A gente vê aqui um paciente com metástases hepáticas numa cintilografia com octreotídeo, antigamente chamado de octreoscan, um paciente que recebeu um tratamento com lutécio. E as indicações para essa cintilografia são várias, desde o diagnóstico do tumor, acompanhamento de pequenos tumores, avaliação do status do tipo do tratamento e no follow-up. A somatostatina é esse pequeno peptídeo que tem um efeito hormonal no corpo, e da somatostatina a gente quebra 8 peptídeos e tem o octreotídeo. O octreotídeo ele é usado tanto para a gente tratar quanto para a gente diagnosticar. Os receptores da somatostatina, principalmente do tipo 2 e do tipo 5, são os que são mais expressos na membrana da célula tumoral, do tumor neuroendócrino, e fazem com que os exames de medicina nuclear sejam hoje o padrão ouro para o diagnóstico do tumor neuroendócrino. E a gente tem hoje essa disponibilidade, já foi incluído no último rol da OMS o PET para detecção de receptores de somatostatina, o PET com galho 68 dotatato. Então a gente vê aqui uma imagem de corpo inteiro, qual é a distribuição fisiológica do octreotídeo: hipófise, tireoide, fígado, baço, ou seja, os órgãos que têm células neuroendócrinas fisiologicamente. Quando a gente tem o PET e o SPECT-CT, a gente tem um crescimento muito grande nessas técnicas de imagem híbrida, na capacidade de localização dos tumores. Veja um paciente com insulinoma. Às vezes o paciente tem um tormento para se detectar esse tumor, uma pequena lesão, um grupamento de células que produzem insulina. A gente teve agora um caso, acho que tem as 3 semanas, que a gente atendeu um tenente do Exército e ele começou a ter episódios de tonteira e de mal-estar, e aí descendo a Serra das Araras ele desmaiou dirigindo, bateu com o carro, e aí dosaram, ele estava com hipoglicemia, né? E aí, a partir dessa investigação da hipoglicemia, encontrou um insulinoma. Ele já estava indo ao médico várias vezes e não conseguia detectar a presença de nenhuma anormalidade. Então, o insulinoma é um tumor de difícil diagnóstico que a gente consegue, com essa técnica da medicina nuclear, detectar e localizar. O PET com galho 68 dotatato é uma revolução. Ele acrescentou uma sensibilidade muito grande. Ele é feito a partir de um gerador de galho e germânio. Esse material ele é produzido dentro do serviço de medicina nuclear através dessas máquinas de síntese, em que a gente produz o peptídeo ligado com o material radioativo, que é o galho 68. E ele vai se ligar exatamente nos receptores de somatostatina. Essa é a diferença entre uma cintilografia convencional e um PET com galho 68. Não tem nem como a gente comparar, a sensibilidade é imensa desse exame e é hoje o melhor exame. Consegue detectar lesões de 3 a 5 milímetros com uma resolução espacial espetacular. É realmente um exame revolucionário que hoje a gente tem aqui no Brasil. E, na parte final da minha apresentação, o que a gente tem depois que a gente diagnostica, que a gente estagia o tumor? A gente vai poder oferecer um tratamento, porque
nesse receptor em que o octreotídeo se liga, o receptor de somatostatina, se a gente trocar do galho 68 por um radiotraçador que emite uma partícula beta, que é o lutécio, a gente vai conseguir destruir essa célula tumoral. Então, aqui está a prova do conceito, né? Em 1982 foi quando começaram os primeiros tratamentos, né, com esses peptídeos radioativos, e hoje o que a gente mais usa é esse aqui, o 177 lutécio dota octreotato. Então, a gente usa o octreotídeo ligado com o lutécio para tratar o tumor. E aqui está a molécula, como é o octreotídeo ligado nesse átomo radioativo que é o lutécio. Hoje, a gente ainda não tem a produção dessa substância radioativa no Brasil, a gente importa da Holanda, mas o Brasil está fazendo um investimento muito grande, eu acredito, né, com plena certeza que a gente terá um reator nuclear na cidade de Peró, em São Paulo, um reator multipropósito brasileiro que vai garantir uma autossuficiência do Brasil na produção desses radiotraçadores, reduzindo o preço e aumentando a oferta para a população. E o lutécio é um deles, que é produzido no reator nuclear. O lutécio é um radionuclídeo metaestável, emite a partícula beta. Essa partícula beta tem um alcance de 2 milímetros e uma meia-vida do lutécio de 6,7 dias. O paciente ele é admitido no hospital e a gente faz essa administração. Podemos fazer tanto hospitalizações de 24 horas, mas também podemos fazer em day clinic. E uma das coisas importantes é a gente fazer a proteção renal. Como o lutécio ele é eliminado pelo rim, a gente faz a infusão de uma solução com aminoácidos, 4 horas de infusão, e o lutécio ele é infundido durante 30 minutos. Isso hoje nos Estados Unidos acabou de ser aprovado ano passado pelo FDA. Em um ano, acabei de chegar do Congresso Americano de Medicina Nuclear, foram tratados 3.500 pacientes com tumores neuroendócrinos com o lutécio dotatato. Então, essa doença ela é longe de ser rara, é uma doença comum, presente, e que antes os pacientes dos Estados Unidos tinham, inclusive, que viajar para a Europa, porque o FDA não tinha aprovado. Aqui no Brasil, a gente já trata com lutécio há 10 anos, no Hospital Procardíaco a gente já usa há 5 anos e no Hospital Vitória há 3 anos a gente tem experiência com esse tratamento. O médico tem que ficar perto, tem que ter equipamento de emergência, sandostatina no local, porque pode desencadear uma crise carcinoide aguda. E a gente controla o paciente com acompanhamentos, com métodos de imagem, a gente vai entrar em mais detalhe. O estudo clínico que fez a demonstração cabal da eficácia desse tratamento é esse estudo publicado no New England em janeiro de 2017, o estudo NETTER-1. O estudo NETTER-1 comparou o tratamento com octreotídeo convencional, chamado sandostatina, né, com a administração do lutécio. E o que a gente observa? Houve uma redução de 80% no risco de progressão ou morte para os pacientes tratados. Dificilmente vocês vão ver um tratamento oncológico para uma doença metastática ter esse tipo de efetividade. Então, o resultado é espetacular. A gente vê a mediana do estudo nem tinha sido alcançado com 40 meses de follow-up, e esses dados ainda vão ser agora finalizados com relação à sobrevida. Deve ser publicado novamente no New England a sequência para sobrevida isoladamente. Esse ano, no maior congresso de oncologia do mundo, que é o ASCO, a terapia com lutécio foi considerada um dos 5 maiores avanços do ano. Está aí no site da ASCO. Vocês vão ver aí o tratamento dos tumores neuroendócrinos, já entrou em todos os guidelines atuais para o GEP-NET, né, gastroenteropancreático tumor neuroendócrino. E a gente vai mostrar alguns casos para vocês. Essa paciente com um tumor neuroendócrino do estômago, ela foi encaminhada lá para o hospital após vários tratamentos, tinha tomado sandostatina, feito hepatectomia, metástases hepáticas avançadas, a doença progressiva, e ela tinha esse tipo de apresentação, uma doença bastante avançada, com várias lesões, e a gente trata e o tumor tem uma resposta muito boa, desaparece aí a grande
maioria das lesões, e no acompanhamento a gente tem a impressão de uma resposta parcial. A gente faz, depois de um tempo de acompanhamento, as imagens com galho dotatato, praticamente um desaparecimento das lesões, mas algumas lesões surgiram, e eu vou falar da segunda coisa que a medicina nuclear ajuda no diagnóstico. Então, enquanto a gente faz um PET com galho 68 dotatato para detectar os receptores de somatostatina, existem células que vão se indiferenciar e não expressar mais esses tumores. Então, o que a gente fez? Fez uma TC com contraste. Na TC contrastada, tinha a característica hipervascularização de um tumor neuroendócrino. E foi feito um PET, então, com FDG. Quando foi feito o PET com FDG, surgiram lesões com captação de FDG que não captavam o receptor de somatostatina, indicando que a doença ficou mais agressiva e o tumor indiferenciou. Isso ocorre com um grupo de pacientes, em torno de 20% dos pacientes podem progredir depois desse tratamento. Aqui a gente observa uma lesão hipodensa que não capta com galho e que capta com FDG. Então, hoje, esses pacientes, frequentemente a gente acompanha com 2 PETs, com PET com FDG, para avaliar a agressividade e o tipo de tratamento que a gente vai propor, e o galho 68 para detectar a expressão do receptor de somatostatina. Então, como é que a gente acompanha, né, para finalizar a apresentação? A gente acompanha os pacientes com clínica, com imagens funcionais, com PET, com vários tipos de imagens, com imagens anatômicas e com exames laboratoriais. Os métodos de imagem, a gente precisa ter muito cuidado com uma coisa que se chama pseudoprogressão. Quando a gente faz tratamentos hoje, diversos tratamentos oncológicos, as células, elas podem ter edema, pode ter atração de resposta inflamatória e a lesão pode aumentar. Então, é observado que algumas lesões são consideradas progressivas com 6 semanas, mas ao final de 3 meses são doença estável ou até resposta parcial. Então, a gente espera 3 meses, 6 meses após o tratamento para fazer a avaliação. E tem doentes que a gente tem acompanhado que até 3 anos depois ainda estão respondendo com diminuição do tumor. A avaliação morfológica, então, com TC e ressonância só é confiável a partir do 3º mês do tratamento. A segunda coisa é, usando uma técnica, seguir ela sempre com a mesma técnica. Aqui a gente vê medido numa fase arterial, numa fase portal, numa fase hepatobiliar, o tumor tem tamanhos diferentes. Então é muito importante a gente ter um bom radiologista que nos ajude a acompanhar o tamanho da doença. Para a doença no fígado, a ressonância é superior, para as lesões fora do fígado, a TC é superior. A cromogranina ela pode subir durante o tratamento e não é uma boa técnica para a gente acompanhar. A gente deve esperar 6 a 12 meses após o tratamento para a resposta da cromogranina, como a célula é destruída, aumenta a cromogranina. Aí a gente vê melhoras do paciente e o paciente pode ter aumento de transaminase, isso tudo indica a resposta. A gente observa a resposta funcional, isso é muito impressionante. O paciente para de ter diarreia, o paciente melhora clinicamente, deixa de ter dor pela redução da produção dos hormônios e o tamanho das lesões. O PET-CT, a gente só preconiza o uso do PET ao final, após o tratamento, 3 meses ou antes, não fica fazendo durante o tratamento, porque também pode ter respostas enganosas. E a queda na captação, caso tenha sido feito no meio, é um bom indicativo de respondedores. Uma coisa interessante é que os tumores mesmo os mais agressivos, chamados G3, parece que têm resposta quando a gente tem uma captação no FDG baixa. Então, até aqueles tumores mais agressivos, na classificação da OMS, hoje, que se a gente tiver uma captação no PET com galho alta e com FDG baixa, a gente preconiza esse tratamento. A novidade que a gente viu nesse congresso lá agora em Anaheim é essa biópsia líquida para o tumor neuroendócrino. O grupo do Memorial Sloan Kettering trouxe esse dado, essa biópsia, você colhe o sangue do paciente, avaliando 6 tipos de genes, você consegue uma predição
de 95% de acurácia de quem vai responder ao tratamento com Lutece. E realmente isso vai revolucionar a seleção dos pacientes para vários tipos de tumores. É uma grande ferramenta preditiva. E a gente depois vê claramente que quem tinha aquela genética responde e quem não tinha aquela genética não vai responder ao tratamento. A resposta realmente é excepcional. Então, cada vez mais, a medicina de precisão, o uso das ferramentas genômicas, os métodos de imagem molecular, o teranóstico, que você usa o mesmo princípio para diagnosticar e para tratar uma doença, fazem com que hoje a medicina do século XXI tenha essa transformação, que a gente possa hoje selecionar melhor e quem vai se beneficiar. Para finalizar, qual é a proposta e o que a gente tem empregado hoje no Procardíaco e no Hospital Vitória para acompanhar os doentes com tumores neuroendócrinos? Métodos de imagem e funcionais no começo. Quando a doença progride, a gente repete e aí seleciona na presença da doença com receptores de somatostatina para o tratamento com peptídeos. E ao final, após 3 meses, a gente vai fazer os métodos para avaliar se o paciente respondeu adequadamente ou não. Com relação à toxicidade desse tratamento, a toxicidade é muito baixa, ele é muito mais seguro e eficaz e menos tóxico do que as quimioterapias convencionais. A gente acompanha a função renal, creatinina, cintilografia renal e o hemograma. A toxicidade hematológica ela é muito rara, mas na nossa série a gente teve que interromper em 2 pacientes. A função renal também ela é muito, muito preservada, a gente não vê complicações. Esse caso é para ilustrar uma resposta muito rara. A gente teve a oportunidade de apresentar esse caso para o Dr. Drauzio Varela, que é um oncologista, e teve a experiência de tratar um paciente com Lutece há 25 anos atrás, quando ele mandou o paciente dele para a Holanda, que era o único lugar no mundo que tratava. E esse paciente nos chamou a atenção porque era uma paciente com uma doença metastática avançada e que, ao final de 4 ciclos, a gente teve o desaparecimento da doença. Na nossa série, é a única paciente, né, dos 20 pacientes, que teve resposta completa com o desaparecimento da doença, né? Então, essa é uma resposta espetacular e que a gente tem assim, muita alegria de mostrar. A nossa experiência no Hospital Procardíaco foi apresentada na Jornada Paulista de Radiologia, junto com a experiência da Clínica Núcleos, em Brasília, numa experiência compartilhada. A gente recebeu uma menção honrosa por isso. E a gente levantou essa semana a experiência de 5 anos do Hospital Procardíaco, com 25 pacientes. A gente tem 97 ciclos de Lutece administrados para os pacientes, 80% dos pacientes com tumores gastroenteropancreáticos, 8% geniturinários, a maioria G1 e G2, mas a gente já tratou pacientes também do grupo G3. Maioria dos pacientes aqui, 80% com metástases hepáticas, um número também com metástases ósseas, a queda discreta da hemoglobina, a queda plaquetária, essa sim, a gente teve que em 2 pacientes interromper o tratamento depois do 2º ciclo por toxicidade plaquetária grau 3. E isso a gente está evoluindo hoje com ferramentas de melhor tomada de decisão com relação à dose, porque essas pacientes elas tinham peso corporal baixo, pode ser que a gente tenha que ajustar por técnicas de dosimetria. Queda da leucometria, mas sem implicações maiores, e aqui a gente observa 80% dos pacientes com resposta parcial ou doença estável. E a gente observa aqui nesse gráfico os pacientes do grupo G1 com uma excelente sobrevida, enquanto os pacientes com grupo 2 com uma sobrevida mais comprometida. Então, com isso, eu gostaria de agradecer essa equipe do Laboratório de Medicina Nuclear do Procardíaco a oportunidade de apresentar esse tratamento e a medicina nuclear no diagnóstico das doenças neuroendócrinas. Obrigado. Muito obrigado, doutor Cláudio Tinoco. Infelizmente, conforme falamos, não podemos ter a discussão, que segue-se sempre, não podemos fazer a discussão, porque nós estamos com um horário muito tomado aqui.
A família do ministro já chegou, vou ter que sair por alguns minutos, pediria que todos ficassem aqui, e o ministro deve estar chegando, vi que a família chegou, porque vamos começar imediatamente, ele está chegando. Só queria anunciar, já está aqui o nosso provedor, o doutor Ricardo Tanus está aí, que foi mencionado em reunião de diretoria pelo brilhante trabalho que tem feito com uma universidade, com uma faculdade de medicina no interior de São Paulo. E depois falaremos sobre isso. Bom, com licença, aguardo um minuto que o ministro chegou.